Bom, Antônio Vicente, no segundo bloco eu tinha te feito uma pergunta. Nós recebemos muitos pacientes que precisam ir para a academia, até para a questão do combate ao sedentarismo, né? Isso nós todos incentivamos, né? Mas ele tem que fazer uma avaliação. E ele relata para nós que às vezes fica hipertenso. Esse paciente, ele pode ir para a academia fazer exercício contra a resistência, levantar peso, por exemplo? Como é que tu avalia isso para liberar o atestado médico para a academia? Então, nós temos duas situações em termos de exercício. Uma que é o exercício aeróbico, que não é musculação. Então, eu vou caminhar na esteira, na academia, bicicleta, ou seja, são assim exercícios moderados, leves, que a gente fica fazendo sem um esforço excessivo durante 30 minutos, 40 minutos. Isso é um exercício aeróbico. A musculação, peso, exercício anaeróbico. Eu estou mostrando os braços porque peso, fazer musculação com os membros superiores é o que mais aumenta a pressão arterial. Então, assim, não é conveniente, até vamos colocar para ninguém fazer exercícios com pesos muito elevados, porque nós vamos, durante o exercício, ter pressões assim de 30, 300, né? Põe 100 quilos, 150, a pressão na aorta, né? Alguma vez já foi isso averiguado, ela sobe assim extremamente. Então, no nosso paciente hipertenso, eu não quero que ele faça exercícios que vão aumentar a pressão arterial. Queremos fazer exercícios que vão diminuir a pressão arterial e este é o exercício aeróbico. Então, eu incentivo o meu paciente, agora eu vou falar como avaliar uma maneira que você tem, que seria o teste ergométrico, mas assim, incentivo ele a fazer bastante exercício aeróbico e o anaeróbico, ou seja, musculação, pesos pequenos, fazer devagar, descansar entre um exercício e outro, fazer mais repetições, diminua o peso, né? O peso, as barrinhas lá de peso e faça mais repetições. Como eu vou saber se o meu paciente está assim em risco, está fazendo exercício exageradamente? Para isto, que usamos para diagnóstico em cardiologia, dos exames mais usados, né? Provavelmente seria o ecocardiograma e o teste ergométrico, que é o exame popularmente chamado de esteira, né? Eletrocardiograma feito com um esforço, no qual é medida a pressão arterial, é observada a clínica do paciente, se ele fica bem, se ele fica pálido, ou seja, é um exame muito importante, simples para fazer e que nos dá muitos dados e nos dá como se comporta o comportamento da pressão arterial no exercício. Num exercício, claro, controlado, muito intenso, mas com um médico, né? Com a segurança, com um cardiologista, assistido por um cardiologista, e nós olhamos, o senhor fez um exercício, a sua pressão foi a 22, a 23, então, o senhor não vai fazer exercícios muito intensos, por exemplo, na esteira, ele correndo intensamente também, nós vamos ter uma elevação, né, maior da pressão arterial, o senhor vai fazer exercícios, se correr mais devagar, mais lentamente, caminhar, e vai evitar ao máximo pesos mais elevados, vai fazer peso pouco, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Bastantes séries, bastantes repetições e com bem pouco peso, bem pouca carga. Então, o teste ergométrico é muito útil, a esteira, para o diagnóstico também de angina, né? Tendência a problemas de isquemia, de cardiopatia isquêmica, mas neste caso é muito interessante. Em pacientes, claro, que tenham já algum nível de hipertensão arterial, ou estão em tratamento, então mais indicado é ainda uma avaliação com teste ergométrico. Bom, Antônio Vicente, e o tratamento desses pacientes? Como é que nós vamos fazer essa abordagem? O que devemos fazer de condutas de correções higienodietéticas, os antihipertensivos? Como é que nós vamos manejar esse paciente? Bom, nós estávamos ali inicialmente, né, comentando o diagnóstico. Feito o diagnóstico de uma hipertensão leve ou uma hipertensão limítrofe, ou digamos assim, a pessoa tem na média 14/9, né, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, de qualquer maneira, estágio 1, né, seria um pouco acima de 14/9. E estágio inicial de gravidade da hipertensão arterial, nós usamos medidas que são de ordem geral, como tu comentaste, né? Nós vamos olhar assim, o paciente tem peso elevado, vamos baixar 4 quilos, que baixa o peso, 4,5 kg, baixa significativamente a pressão arterial.
equivalente a usar um medicamento. O exercício que nós estávamos nos referindo também dá mais uma colaboração, baixando mais alguns milímetros a pressão arterial. Então, exercício regular, pelo menos 4, 5 vezes por semana, de tipo leve, moderado, tipo aeróbico, pode ser caminhar. Nós temos a redução do sal, não todas as pessoas são sensíveis ao sal, mas a gente orienta a todos diminuírem, porque o sal tem até uma ação irritante gástrica, entre outras coisas. E nós temos também a evitar o álcool. O sal e o álcool na alimentação estão ligados a aumento da pressão arterial. Quando você fala álcool, seria quantidade, como até 1 cálice de vinho para o homem, meio cálice de vinho para mulheres, não chega a ter uma influência muito grande na pressão arterial se ingerido com o estômago cheio, como diz o povo. A cerveja, uma latinha de cerveja, uma dose de uísque, uma dose de aguardente, de cachaça, tem o álcool equivalente. Nós estamos falando de uma quantidade que vai dar diariamente 30 gramas de álcool. Seria, então, um cálicezinho não muito grande no almoço e um na janta. Isto não causa alterações. Pessoas, né, às vezes bebem bem mais do que isso, mas tem pessoas que têm medo, que gostam, não bebem muito. E o senhor gosta de vinho tinto, tudo bem. Até parece que tem algum benefício da uva. Você pode tomar também o suco de uva, né? Esse nós não vamos colocar medidas. E aí o tratamento, depois, se não funcionar, digamos, fizemos tudo isso e o paciente continua com 14, 15, por 9, 10, daí nós temos medicamentos. Houve uma evolução, né, nas últimas décadas e nós temos muitos tipos de medicamentos. Conforme o paciente, nós temos que individualizar aquela pessoa que está ali na minha frente, o meu paciente, eu vou colocar as diretrizes internacionais, nacionais da hipertensão arterial, mas para aquele paciente nós vamos usar, por exemplo, medicamentos. Se ele tem asma, eu vou ter que usar outro medicamento, porque tem medicamentos que podem desencadear uma crise de asma. O paciente tem diabetes, nós vamos usar remédios do tipo dos inibidores da ECA, captopril, vasopril, mais modernamente da losartana, e os outros mais modernos, que têm um efeito benéfico protegendo o meu paciente, por exemplo, diabético, da nefropatia diabética, de problemas de insuficiência renal. Nós temos pacientes que às vezes não conseguimos controlar com um só medicamento, nós temos associações, bloqueadores do cálcio, lodipina, medicamentos mais novos, que associados principalmente num comprimido, um comprimido com 2 medicamentos, temos até com 3 medicamentos, uma dosinha de diuréticos suaves, né, que não é o efeito diurético que nós queremos, mas eles são muito bons antihipertensivos. Então nós vamos usar assim o que mais beneficiar o meu paciente. Se ele tem gota, ele tem ácido úrico elevado, não vamos usar diurético que aumenta o ácido úrico, ele pode ter uma crise de gota. Nos medicamentos nós temos assim uma evolução e em termos de medicamentos temos uns 4, 5 opções e depois as suas combinações, né? Nós temos na rede pública, nós temos o programa Farmácia Popular, a população menos favorecida, nós temos gratuitamente os medicamentos, hoje assim, os mais eficazes, nós temos praticamente um de cada classe, ou gratuitamente ou por um custo assim bem acessível. Bom, então estamos chegando ao final de mais um programa, conversando com o cardiologista, com a presença do Dr. Antônio Vicente Aytarran. Dr. Antônio Vicente, é um prazer a tua presença aqui conosco. Eu passaria para você as palavras finais, para suas considerações. Bom, assim, sempre lembrando, nós estamos falando de hipertensão, inicialmente você falou que tem uma incidência, uma prevalência, quer dizer, muitas pessoas apresentam, e a importância é que a hipertensão, por afetar um grande número de pessoas e por ser, e isto é muito importante, um fator de risco para problemas cardiovasculares e cerebrovasculares, quais sejam derrame, infarto, angina, insuficiência cardíaca. Então, se torna muito importante o senhor e a senhora fazerem um diagnóstico, que é uma simples medida da pressão arterial. E se você não tem hipertensão arterial, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Se a sua pressão é bem normal, bem baixa, mas não deixe de fazer esta medida que é a prevenção de problemas futuros. E o senhor e a senhora que tem hipertensão arterial, procure o seu cardiologista, o seu médico, algumas vezes por ano. Nós temos no nosso
clima, muitas variações, e isso influencia na pressão, né? Nós não chegamos a comentar, período frio do ano nós temos pressões mais elevadas, no verão nós temos a pressão, com o mesmo medicamento vai ficar bem menos elevada, e até um paciente idoso, e nós vemos, pode se sentir mal, tem que ser ajustada a dose. Então, façamos a prevenção, a hipertensão arterial é muito importante, e nós temos os medicamentos para tratar adequadamente hoje em dia, e nós temos assim, muitos bons resultados com esses medicamentos. Bom, Antônio Vicente, obrigado pela tua presença, nossa agradável conversa de medicina, de cardiologia. Obrigado a todos vocês pela audiência, você que nos acompanha semanalmente. Até breve.